Fala aí, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! Pessoal, é hoje o dia do Clássico dos Milhões, Vasco e Flamengo, cara, jogo no Maracanã. Vamos falar bastante desse jogo que promete aí ter 2 estreias ou até mesmo 3 estreias aí com a camisa do Vasco, reforços contratados. Vamos falar aqui onde você vai poder assistir esse jogo. Também vamos falar aqui de um reforço que o Vasco pode contratar, vem disputando ele com um rival no Rio de Janeiro e também outros clubes do Brasil. E também vamos falar do orçamento do Vasco para a temporada. Fiquem até o final, muita coisa pra gente falar hoje. Mas antes de começar, já sabe, né, amigo? Deixa o likezão aí para fortalecer o nosso vídeo. Se inscreve se você não tá inscrito no nosso canal. É simples, cara. Só clicar no inscreva-se. Ativa também o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Vai lá também no meu segundo canal, Showball. Link tá aqui na descrição. Se inscreve lá para ajudar também o meu novo canal a crescer a cada dia. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Flamengo aí às 6h10 da noite no Maracanã. Jogo com transmissão somente da Rede Bandeirantes e também do Band Esportes. Essa partida não terá transmissão na Cazé TV, para aqueles que ainda estão desinformados, né, cara? Muita gente acha que todos os jogos do Vasco passam na Cazé TV. Eles só passam jogos quando o Vasco é o mandante da partida. O jogo de hoje, o mandante é o Flamengo, e por isso o jogo será transmitido na Rede Bandeirantes. Finalmente o Vasco vai enfrentar o nosso maior rival aí depois de algum tempo, né, cara? O Vasco infelizmente jogou a Série B o ano passado, teve aí poucos confrontos com o Flamengo em 2022 e esse ano a gente vai ter aí pela frente muitos jogos contra a Mulambada e a gente espera que o Vasco consiga fazer bons jogos e que vença eles, né, cara? Que volte a ter uma boa invencibilidade contra o nosso maior rival. Pro jogo de hoje, o torcedor vascaíno está muito confiante devido à boa fase do Vasco e também a péssima fase que a Mulambada está passando, né, cara? Hoje o Vasco tem a chance de dar o golpe final, né, cara? Poder aí sair com um placar muito favorável, conseguir colocar uma crise gigantesca lá na Mulambada ainda, né, cara? Tomara que isso aconteça e com certeza a gente espera que o Vasco vença a partida de hoje. Hoje podemos ter 2 estreias aí no time titular do Vasco. De acordo com o Globoesporte.com, o técnico Maurício Barbieri pode promover a entrada do Manuel Capasso, zagueiro argentino contratado pelo Vasco aí no time titular, e também o Andrei Santos, que retornou ao Vasco de empréstimo vindo do Chelsea. Muito possivelmente o Vasco entrará em campo aí com o goleiro Léo Jardim, Pumita Rodrigues na lateral direita. A zaga ainda tem a dúvida entre o Miranda e o Manuel Capasso. Na minha opinião, eu acredito que o Maurício Barbieri vai ser conservador e utilizará o Miranda ali como titular ao lado do Léo Pelé, porque ele já vinha atuando aí nos últimos jogos e também jogou nos 2 últimos clássicos que o Vasco fez contra Fluminense e também Botafogo. A dupla já tem um entendimento maior. Acho que seria uma fogueira gigantesca colocar o Manuel Capasso sem ritmo de jogo. Ainda não fez nenhum jogo oficial com a camisa do Vasco, já num clássico contra o Flamengo. Porque se o cara falha, fica a responsabilidade de ter falhado num clássico desse tamanho, né? Logicamente a gente sabe que o Manuel Capasso será titular do Vasco nos próximos jogos, que ele veio para ser titular e tem uma qualidade incontestável comparado ao Miranda. Mas pro jogo de hoje eu acredito que o Maurício Barbieri irá manter a mesma defesa dos últimos jogos aí, com o Léo Jardim, como eu falei aí, com o Pumita Rodrigues, o Miranda, Léo Pelé e também o Lucas Piton. No meio campo podemos ter sim a entrada do Andrei Santos jogando ali como titular ao lado do Jair e também o Rodrigo, né, formando ali um meio campo um pouco mais defensivo, mas que também chega bastante ao ataque, como é o caso do próprio Jair e também do Andrei Santos, jogadores que gostam de atacar, gostam de pisar na área e principalmente o Jair que tá gostando de fazer gols, né. Tomara que esses jogadores se saiam bem, entrem em harmonia para essa partida de hoje, para que o Vasco consiga ter um ótimo meio campo hoje de marcação e também que ajude bastante o ataque, né? O ataque de hoje deverá ser o mesmo dos clássicos, né, cara? Alex Teixeira, Gabriel Peck e também Pedro Raul. Esse será o provável Vasco que enfrentará o Flamengo aí às 6h10 da noite. Jogo, só a vitória interessa pro Vasco, cara. O Vasco precisa se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Ontem o Volta Redonda e Fluminense venceram seus jogos, botaram aí uma pressãozinha no Vasco. O Vasco precisa vencer de qualquer maneira o Flamengo hoje para consolidar mais ainda no G4 e classificar aí para as semifinais do Campeonato Carioca, rumo ao título aí do Cariocão. Hoje a gente espera muita coisa de alguns jogadores, né? Especialmente aí o Gabriel Peck e o Alex Teixeira, que vem sendo os melhores jogadores do Vasco aí no início dessa temporada. Também o Léo Pelé, mas ele é defensor, né? Na parte de ataque, cara, eu espero muita coisa do Alex Teixeira nesse clássico, porque é um jogo importantíssimo para ele mostrar que ele realmente é esse jogador de alto nível que a gente precisa para essa temporada, que ele não apareceu o ano passado, né? Esse ano já vem jogando
jogando bem melhor. Esse clássico aí pode ser que seja determinante para Alex Teixeira mostrar o grande futebol que o jogador tem aí, conseguindo ajudar o Vasco a vencer o Flamengo hoje. E também a gente espera do Gabriel Peck, né, cara? Porque ele vem jogando bem contra time pequeno. Em clássico, a gente quer ver ele jogando mais. Eu quero ver como que ele vai se sair hoje jogando contra um dos favoritos aí do Campeonato Brasileiro. E a gente espera que o jogador finalmente tenha evoluído, né? Que não só jogue o Campeonato Carioca e no Brasileiro o jogador vire banco e seja bem vaiado pelo torcedor, né? Porque ele vem jogando muita bola no início dessa temporada. Espero que ele jogue bem contra o Flamengo também, porque é o que importa, né? Os clássicos, porque é jogo grande que a gente sabe que o jogador é bom, né? E também a gente espera também os gols do Pedro Raul lá na frente. Como eu falei durante essa semana, na minha opinião, 2-1 Vascão com 2 gols do Pedro Raul aí hoje, cara. O Vasco vai desencantar e voltar a vencer o Flamengo. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite para essa partida. Lembrando que vai ter pós-jogo assim que acabar Vasco e Flamengo no Maracanã. Bom, pessoal, o Vasco fez aí inúmeras contratações para essa temporada de 2023, porém o nosso orçamento prevê cerca de 130 milhões de reais investidos aí na montagem do elenco até o Campeonato Brasileiro. Como já disse o Paulo Brax, o elenco do Vasco ainda vai passar por algumas reformulações. Muitos jogadores podem deixar o Vasco, outros serão contratados até aí o início do Brasileirão. O Vasco estará com pelo menos 90% do seu elenco montado já para a temporada aí de 2023. A folha salarial do Vasco pode alcançar cerca de 10 milhões de reais. Vale ressaltar que o Vasco já gastou até agora 108 milhões de reais em contratações. Ainda restam 22 milhões de reais para o Vasco investir em contratações tanto para o time titular e também para o banco de reservas. Eu acredito que jogadores que virão para compor o elenco, esses virão mais ou menos nos moldes que vê o Paulo Henrique, né? Jogadores emprestados por outros clubes ou que estejam livres aí no mercado, né? Sem contrato para fechar aí com o Vasco e o Vasco somente pagar os salários desses jogadores. Eu acredito que desses 22 milhões o Vasco deve estar guardando aí pelo menos 80, 90% para investir num jogador de nome, né? Num jogador aí pesado para ser o camisa 10 do Vasco na temporada, a famosa cereja do bolo que tanto falam por aí, mas que até agora o Vasco não contratou, né? Eu acredito que o Vasco esteja esperando a janela de transferências lá no futebol europeu no meio do ano para trazer esse jogador aí, para ele ser o cara do Vasco na temporada, né? Deixa aí nos comentários o que você acha do orçamento que o Vasco vai fazer. 22 milhões ainda restam para o Vasco gastar em contratações. Se você acha que o Vasco ainda vai trazer um grande jogador para essa temporada de 2023. E comentem também se você acha que o dinheiro que o Vasco investiu até agora foi bem gasto. 108 milhões investidos em reforço até agora. Bom, e por falar em reforços, né, cara, tem um jogador que vem sendo bastante especulado no Vasco, foi oferecido ao nosso clube, né, e também o Vasco está disputando a contratação dele com outros times aqui no Brasil. O atacante Luciano Juba, do Sport, foi oferecido ao Vasco. A gente até falou desse jogador aqui na semana passada. Realmente existe sim a possibilidade dele ser jogador do Vasco, porém hoje o Vasco está disputando essa contratação com o Cruzeiro, com o nosso rival Botafogo e com o Bahia. Hoje esses 4 clubes, contando com o Vasco, estariam aí disputando a contratação do jogador. Está atualmente no Sport, é um dos destaques do Sport. E com certeza esse chegaria para compor o elenco do Vasco, né, cara? Seria reserva ali do Vasco, sem nenhum holofote, com status titular, na minha opinião, porque ali na ponta esquerda, eu acredito que o Barbieri irá utilizar ou Alex Teixeira ou o Eric Max nessa temporada. Não se fala do Vasco contratar um grande jogador ali para jogar na ponta esquerda. Se falou bastante lá do colombiano Diego Valois, que esfriou totalmente essa contratação, sem chances desse jogador ser reforço do Vasco. E agora, depois de muito tempo, surgiu a especulação do Luciano Juba, que joga também por ali, também pode até mesmo jogar improvisado na lateral esquerda. É um jogador interessante, né? Polivalente, na minha opinião, chegaria sim para compor o elenco do Vasco. Eu contrataria sim, mas aí tem que ver o investimento que o Vasco vai ter que fazer para contratar esse jogador. Eu acredito que ele não chegaria ao nosso clube de graça, até porque o Sport está na segunda divisão, precisa de grana, com certeza não iria se desfazer do jogador assim tão facilmente. Deixa aí nos comentários se te agrada o nome do Luciano Juba. Há sim a possibilidade dele ser reforço do Vasco. Até o momento, ninguém da diretoria do Vasco negou a possibilidade de contratar o Luciano Juba. Bom, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Valeu a galera por ter assistido até o final, hein? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Lembrando aí que vamos ter pós-jogo assim que acabar Vasco e Mulambada, Flamengo e Vasco aí no Maracanã. Só vitória interessa pra gente, cara. 2-1, Vascão, meu palpite. Vamos que vamos, porque hoje o Vasco volta a vencer o Flamengo. Tamo junto, forte abraço e é nóis.